Para derivar o exercício 19, eu vou aplicar a regra do quociente. Eu vou chamar a função do numerador, que nesse caso é a função constante, igual a 1 de f, e a do denominador eu vou chamar de g. Então a derivada vai ser g ao quadrado, x à quarta mais x quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Mantenho a minha função g, x à quarta mais x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de f, a derivada de uma constante é zero, menos, mantenho a minha função f, que é 1, vezes a derivada da minha função g. Derivada de uma soma é a soma das derivadas, então a derivada de x elevado a 4 é 4 vezes x ao cubo, mais a derivada de x quadrado, 2x, e a derivada de 1 é 0. Então, a derivada de y vai ser 0 vezes todo esse termo é 0. Então, nós temos, fazendo a distributiva, menos 4x ao cubo menos 2x dividido por x à quarta mais x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Aqui é a derivada do exercício 19. No exercício 20, vou chamar de f a função do numerador e vou chamar de g a função do denominador. Então, a derivada de y vai ser g ao quadrado, raiz de x mais 1 ao quadrado. Mantenho a função g, raiz de x mais 1. Derivo a minha função f. Fica como sendo a derivada de raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio. E a derivada é, eu coloco meio atrás de x e tiro 1 de meio. Meio menos 1, isso é igual a menos meio. Então fica meio que multiplica x elevado a menos meio. Então aqui nós temos meio que multiplica x elevado a menos meio. Menos, mantenho a minha função f, raiz de x menos 1, e derivo a minha função g. A derivada da minha função g é a derivada de raiz de x, que é meio x elevado a menos meio, mais a derivada de 1, que é uma constante, 0. Então, simplificando, a derivada vai ser raiz de x mais 1 ao quadrado. Aqui nós temos, fazendo a distributiva, vai ficar meio, que multiplica raiz de x vezes x elevado a menos meio. Raiz de x é como se fosse x elevado a meio, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar meio com menos meio, vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então, só me sobra meio. Aqui, 1 vezes meio x elevado a menos meio, isso é igual a meio x elevado a menos meio. Fazendo distributiva desse lado, aqui nós temos meio x elevado a menos meio vezes raiz de x. Com esse sinal de menos, nós temos menos meio, porque raiz de x é x elevado a meio, conserva a base x, soma os expoentes, vai ficar meio com menos meio, vai dar 0, x elevado a 0 é 1, 1 vezes meio dá meio, e aqui menos com menos dá mais, 1 vezes meio x elevado a meio, menos meio, então vai ficar meio x elevado a menos meio. Então, simplifico o meio com menos meio, e aqui eu posso somar meio x elevado a menos meio com meio x elevado a menos meio.
Isso vai me dar x elevado a menos meio dividido por raiz de x mais 1 elevado ao quadrado. Então aqui é a derivada do exercício 20.